E olha que interessante, Belus, que também tem associação na Babilônia, foi o antigo construtor de zigurate. Pois é. Agora pegou, hein? E era conhecido como Júpiter e associado a Zeus, depois de muito tempo. E depois Bel-Marduk. Peraí, mas o que tem a ver Marduk com a origem do termo Belus? Marduk entrou no meio aí para talvez se passar por Bel, né? É porque acontecia uma coisa nos povos antigos, que era muito comum, quem estuda essas, né, o povo babilônico, Acádia, tudo isso, vai ver que sempre acontecia uma coisa que era o seguinte: você tinha que mostrar que o seu Deus, até isso era um efeito psicológico, para você ganhar dos outros ali, o seu Deus tinha que ser mais forte que o dos outros. Assim você já tinha a proteção maior que a dos outros. Então você ia associando, mas aquele Deus do fulano é o nosso Deus, tá? Não, é esse Deus, é o nosso Deus. Ou então você fala, não, aquele Deus é fraco, matava o Deus verdadeiro é esse. Então tinha essa mistura de nomes de Deus, ou você assumiu o nome dos outros deuses como se fosse você, para você validar que o seu Deus era mais forte do que os dos outros, né? Então, assim, eles mudavam os títulos também, os Anunnaki usavam muito títulos. Então você vê, começa a ler a história do Enki, de repente já está falando que ele é a serpente, de repente já está falando que ele é outra coisa, mas não é o Enki. Eles vão trocando, não é um nome, aquilo são títulos que eram dados segundo a função que eles estavam ocupando, então são frequências que eles estavam, né, executando ali e foram sendo modificados. Então você vai ler na vida de uma mesma pessoa que parece que tem nomes diferentes, mas são os títulos que ela teve. E às vezes você vai ver um outro personagem com o mesmo nome, que era uma outra pessoa, mas ele estava na mesma função daquele outro, então ele teve o mesmo título. Aí você fala, mas peraí, como que tinha um Enki aqui, o outro aqui não está batendo, esse aqui está falando isso, o outro aqui... Não, um título, era um título, são títulos que eram atingidos. O Merlin, por exemplo, era um título. Né? Por isso, quando você pesquisa ali na região da Bretanha, vai na França ali, né, você vai ver as histórias, tem várias histórias, e você fala, mas como que é possível ter essas histórias todas paralelas de um mesmo personagem? Porque eram títulos de um mesmo personagem. Que se você pesquisar sobre a história da chegada de Madalena e Jesus no sul da França, né, ele teria chegado lá com um outro título, e por isso eles associam a Merlin, e por isso eles associam Madalena junto com os druidas e os celtas, passando informação para eles que foi subindo, né? Mas é tanta informação, né, que seria assunto para a gente descortinar em outro momento. Inclusive, isso que ele está dizendo, depois de muito tempo, né? Joana d'Arc foi uma das principais responsáveis para levar esse esclarecimento para esses grupos. Ela buscou essa unificação, esse resgate da verdadeira história de Cristo, Madalena. As pessoas dizem que a Guerra dos 100 Anos tinha outro objetivo, mas na verdade o movimento que ela iniciou, com a orientação inclusive dos nossos parceiros, tinha outro intuito, né? Tinha tudo a ver com isso. Por que a gente está falando dessas pessoas separadas, né? E o que tem a ver com o título da live, para o pessoal entender? Porque todas essas lideranças, né, Madalena, Joana d'Arc, todas foram consciências dimensionais que estiveram aqui embaixo com uma missão específica, sendo orientadas, assim como Jesus, sendo orientados diretamente pelos extradimensionais, né, em parceria. Sendo orientados, gente, não significa que os dimensionais eram os chefes deles, não, porque é uma tarefa de parceria. Então, eles vão passando as informações e ajudando no treinamento. Jesus, por exemplo, ele passou anos de treinamento até ele atingir o máximo de suas habilidades e o máximo de sua consciência. Quem o ajudou nesses treinamentos, o auxiliou, foram os extradimensionais que tinham esse acordo com ele, esses seres. Então ele tinha essa abertura dimensional, né, as informações que ele recebia, até ele atingir 100% da paranormalidade dele. Ele foi o ser aqui embaixo, na condição humana, que teve a maior capacidade paranormal.